Olá, está começando mais um Cenários. O tema de hoje é um tema central para a competitividade do país e para a transição energética global. Porque o Brasil, mesmo com a demanda crescente, tem desligado usinas eólicas e solares. Onde estão os gargalos que nos fazem desperdiçar energia limpa, dinheiro e oportunidade estratégica? E principalmente, o que vai mudar em 2026? Para aprofundar esse debate, a gente recebe aqui o Dr. Jurandir Picanso, que é presidente do Instituto Brasileiro para a Transição Energética e vice-presidente da Academia Cearense de Engenharia. Tudo bom, doutor Jurandir? Seja bem-vindo aos Cenários. Pois não, uma satisfação estar aqui para atender a sua demanda. Espero que possamos esclarecer as dúvidas que forem apresentadas. Muito bem. Doutor Jurandir, para começar, vamos falar do cenário atual, né? Por que que o Brasil tem desligado as usinas eólicas e solares, mesmo com a demanda crescente, né? E quais são os fatos operacionais e regulatórios que mais explicam esse desperdício de energia limpa aqui no país? Eu vou procurar fazer assim, uma explicação ampla e didática sobre esse tema. O Brasil tem, sim, uma grande oportunidade no cenário internacional em que as energias renováveis estão sendo consideradas a solução para a descarbonização do setor energético, substituindo as usinas térmicas que predominam no mundo todo, e aqui no Brasil nós sabemos que a opção de usinas térmicas é muito limitada. Por quê? Porque o Brasil tem um potencial de energia renovável gigantesco. Essas energias se destacam, primeiro, a energia hidrelétrica, que tem sido a base da produção de energia no Brasil já há várias décadas. Nós temos energia eólica, temos energia solar, temos energia da biomassa. A forma de energia hidrelétrica, ela tem uma conveniência muito grande, porque é possível armazenar a água e representa, no final, energia. Então, no momento que você precisa daquela energia, você libera mais água, você turbina mais água e isso produz mais energia. As outras formas de energia renovável, eólica e solar, em que o Brasil tem um abundante potencial, essas energias elas são produzidas naqueles momentos que você tem vento e tem sol. E a energia elétrica, ela tem que ser produzida na hora que está sendo consumida. Então, se você tem um aumento de consumo em determinada hora, essa energia tem que estar sendo produzida naquele momento. E a energia renovável, eólica e solar, você não tem esse controle. Então, é preciso que exista algum sistema de armazenamento para que possa ser produzida, ser liberada essa energia no momento da necessidade. Então, no início do desenvolvimento das energias renováveis, principalmente eólica, que começou inicialmente, esse problema não existia. Por quê? Porque a grande participação das usinas hidrelétricas compensavam. Se você não tinha energia eólica funcionando, você gerava mais hidrelétrica. Agora, só que foi aumentando muito a participação das eólicas e das solares, e hoje as hidrelétricas não são suficientes para fazer essa compensação. Ou seja, você precisa acumular mais energia e não pode, porque as hidrelétricas elas também têm uma flexibilidade total. Aquela energia que está armazenada nos reservatórios das hidrelétricas não estão totalmente disponíveis para o setor elétrico, porque tem a navegação, tem o abastecimento de água e tudo. Então, eles não têm assim, um controle total. Mas o que é que ocorre? Aumentou muito a quantidade de usinas eólicas e solares, principalmente na geração distribuída, ou seja, aquela produção de energia que o próprio consumidor pode produzir.
Então, todos sabem que houve, assim, um aumento gigantesco de usinas solares, às vezes no telhado das casas, nas propriedades, nos galpões, inclusive remotas também, parques são remotos, e isso fez com que a produção de energia solar durante o dia crescesse muito. Ora, aí você tem durante o dia uma demanda grande de energia e a energia solar atende. Quando chega ao final do dia, em que o sol se põe, essa produção de energia solar se reduz e é preciso que outra forma de energia substitua essa energia solar. Essa é que é a questão. E chega alguns momentos em que você não tem mais essa possibilidade de substituir por outras formas de energia, porque já não tem mais a disponibilidade das usinas hidrelétricas. Então, essa questão é que criou um problema da seguinte forma: você está produzindo energia em determinada região, aquela energia é mais do que o necessário para aquela região, e você, às vezes, não pode transmitir para outras áreas, porque tem limitação do sistema. Então, quando você não tem a linha de trem necessária para fazer essa transmissão, então o operador do sistema determina o desligamento da usina. Esse desligamento da usina é o que nós chamamos de curtailment, corte da energia renovável. Imagine o prejuízo de uma empresa geradora que montou a sua usina, fez o seu investimento e em determinados momentos não pode operar a sua usina porque não tem como escoar a energia através da rede de transmissão. Ou, em determinados momentos, há uma produção de energia muito maior durante o dia do que a demanda existente. Então, quando tem isso aí, o que é preciso fazer? Desligar algumas usinas. E esse é o problema que nós estamos sentindo. E tem mais uma outra questão, quer dizer, que nós temos essa limitação através do sistema, de não poder transmitir, temos a limitação de uma produção superior à demanda, e existe outra questão, porque dependendo do momento em que você tem usinas operando numa situação ou na outra, existe o risco de apagão. É o que o termo utilizado é a confiabilidade. Então, para se ter confiabilidade, para que evitar que aconteça um apagão, o Operador Nacional do Sistema manda também desligar algumas usinas. Então, são 3 razões que determinam esse desligamento de usinas. Agora, na continuidade desse nosso debate, aqui podemos explicar as soluções e por que isso aconteceu. E, doutor Jurandir, na prática, qual o tamanho das perdas em geração, receita e até competitividade também? E como que esses números impactam o Brasil no curto e no longo prazo? Olha, eu vou estender um pouco mais para explicar por que aconteceu, digamos, uma mudança muito grande. Esse curtailment, esse corte de energias renováveis, ele ocorre em todo canto, em todos os países, e aqui no Brasil isso já acontece já há algum tempo. Só que em percentuais mínimos, de 1%, 2%. Isso é perfeitamente aceitável. Ocorre que houve um apagão em 2023, e nesse apagão de 2023, uma das justificativas foi exatamente um descontrole na produção das energias renováveis. A partir daí, os critérios estabelecidos foram ajustados, ficaram mais rígidos. E isso fez com que grande parte desse desligamento ocorresse para dar confiabilidade ao sistema, para evitar o apagão. Então, esse apagão que aconteceu em agosto de 2023 foi determinante,
porque a partir da análise é preciso reajustar esses critérios. E a partir daí aumentou muito esse corte de energia, esse curtailment. Isso realmente foi em agosto de 2023, pegou todo o setor um pouco de surpresa. Agora, eu entendo que já houve tempo para que as providências fossem adotadas visando essa redução. E essas providências, elas existem, eu vou explicar mais adiante. Mas o que ocorre é que esse aumento que aconteceu dos cortes de energia causou prejuízos calculados. O cálculo foi feito para a perda de 2025 de mais de 6 bilhões de reais. E o que acontece é que não é distribuído igualmente por todos os geradores. Então, tem geradores que foram mais afetados do que outros. Tiveram que desligar as suas usinas, tendo esse prejuízo. E o principal problema que eu vejo, que eu encaro dentro desse cenário, não é simplesmente esse prejuízo que aconteceu. É o receio dos investidores em fazer novos empreendimentos, correndo o risco de terem que fazer desligamento das suas usinas no futuro. Olha, isso me preocupa muito, porque se ele vê esse risco de fazer um investimento e depois esse investimento não poder operar da forma que ele planejou, porque recebe ordens de desligamento, evidentemente esse investidor vai pensar duas vezes e poderá então haver uma redução dos investimentos ou um encarecimento, porque quando tem isso, se coloca no preço da energia que vai ser vendida. Então, essa questão de desestimular os investimentos futuros, para mim, realmente é a maior preocupação. E onde que está o principal gargalo, doutor Jurandir? É na transmissão, na regulação, na operação? Onde que está o maior problema hoje? Olha, as soluções existem e tem países que já avançaram muito nas energias renováveis, eólica e solar, e operam, às vezes, com 80% dessa energia eólica e solar sem problema nenhum, porque existem várias alternativas. Primeiro, o sistema de transição tem que permitir esse fluxo de energia das regiões que produzem para aquelas áreas que têm maior consumo. E hoje o processo principal é transferência de energia do Nordeste para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. O Nordeste é exportador de energia, e essa energia é essa energia renovável, eólica e solar. Então, se você não tem um sistema que permita essa exportação de energia, você vai ter excedente de produção e vai ter que compensar essa energia lá na região sudeste, com produção de energia térmica, né, que é mais caro, encarece para todo mundo. Então, o sistema de transmissão precisa ser ampliado de forma adequada. Mas não é só isso, porque, como eu falei, se você não pode produzir a energia renovável na hora da demanda, porque depende da hora que tem vento, da hora que tem sol, o que é que ocorre? Você tem que acumular energia. E existem hoje alternativas de você acumular essa energia, que já é de uso extensivo em diversos países. No Brasil, demorou muito a adotar essa solução. Isso porque durante muito tempo não teve problema administrando as hidrelétricas. E foi pego assim como se tivesse, né, sendo surpreendido por isso aí. Então, hoje existem baterias que podem ser instaladas junto às cargas ou junto às geradoras para acumular a energia na hora de maior produção e para liberar naquela hora que você tem maior necessidade. Isso aí já resolve muita questão. O Brasil se atrasou muito nisso, ainda não fez nenhum leilão, porque é feito através de leilões essa compra de partes de baterias,
Então não houve ainda nenhum leilão, está programado o primeiro leilão agora para 2026. Isso já poderia ter acontecido há 2 anos, nós já teríamos uma solução muito mais tranquila. E existem também outras alternativas de baterias que o próprio consumidor instala. Ora, se você tem, digamos, o que é que os países fazem? Criam tarifas horárias. Em determinados momentos em que a produção de energia é maior, porque você tem energia solar, a tarifa é mais baixa. Quando você tem a escassez dessa energia, a tarifa é mais alta. Então, isso compensa você instalar baterias, para naquela hora de tarifa mais alta você carrega a bateria, e na hora de tarifa mais alta você injeta energia no sistema, ganhando dinheiro com isso aí e resolvendo o grande problema, que é de você não ter energia em determinados momentos. Então, o uso de baterias no sistema de transmissão e na distribuição passa pela solução dessa questão. E o Brasil realmente está atrasado nesse processo, nessa regulamentação, e por isso a expectativa é que tem que o ano de 2026 ainda vai ser um ano de grandes perdas através dessa questão do custeio. Pegando aqui o gancho que o senhor falou das baterias, né, que são uma das soluções de armazenamento em larga escala, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente como que isso muda, em relação à confiabilidade, à segurança e eficiência aqui no Brasil com a incorporação desses sistemas, né, dessas soluções. Eu quero até apresentar um pouco mais, porque a bateria hoje é a solução mais fácil de ser implementada, de maior flexibilidade. Os custos de bateria têm caído assim. Há 5 anos isso não seria viável. Há 5 anos atrás não seria viável porque o custo era absolutamente elevado. Esse custo caiu 80% em 5 anos, entende? Então, hoje já é viável. Mas existe outra alternativa que o Brasil já estudou e nunca implementou, que são as chamadas usinas reversíveis, usinas hidrelétricas reversíveis. É fácil explicar isso porque você pode, na hora que você tem maior produção de energia renovável, você bombeia a água de um reservatório de baixo para um reservatório de cima. Um reservatório elevado, você tem um reservatório elevado e um reservatório baixo. Quando você precisa dessa energia, você libera essa água do reservatório de cima e você produz então energia na hora que quer. Ou seja, isso aí já dá uma grande flexibilidade. Agora, essa energia exclusiva e reversível, que é uma das soluções adequadas, ela não tem a flexibilidade da bateria, porque não é em todo local que você vai encontrar, digamos, é, o terreno compatível para isso. É preciso você ter uma elevação. Aqui no Ceará já foram feitos estudos, existe uma possibilidade excelente de usina reversível na Ibiapaba, porque tem uma grande altitude, uma queda muito grande. Existe possibilidade na Serra de Pacatuba, entende? Mas, infelizmente, no Brasil, essa solução não avançou. Então, a solução do Cortez passa pela ampliação do sistema de transmissão para permitir você transmitir energia das regiões produtoras para as regiões consumidoras, e está sendo construída uma linha realmente muito importante que vai do Maranhão a Goiás, é uma linha que vai custar 8 bilhões de reais, e tem exatamente esse propósito, permitir que a energia da região nordeste siga para a região centro-oeste e sudeste. Então, a ampliação do sistema de transmissão e a implantação do sistema de baterias são os dois fatores principais que podem reduzir muito essa questão do custeio. Falando sobre os linhões agora, né, que são essas linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão, que o senhor falou
agora há pouco, né? Aqui no Nordeste, como o senhor bem lembrou, a gente tem uma abundância de energia renovável, né? Então, essa energia do Nordeste, ela precisa ir para o restante do Brasil. Então, quanto que essa expansão vai aliviar, né? Quando esses linhões começarem a operar, começaram em 2025, né? E agora 2026 também tem outros linhões que vão começar a operar. Então, quanto que essa expansão vai aliviar o problema de energia represada aqui na região do Nordeste e qual o impacto direto para o setor produtivo, não só aqui na região do Nordeste, mas no Brasil todo, né? Quando começar a receber essa energia daqui. Olha, o mais importante é o seguinte, porque sempre que você não tem a disponibilidade da energia renovável, e isso acontece por essa limitação de transmissão, aí quem é que substitui essa energia renovável? É a energia térmica. Então, o que ocorre é que essa energia térmica, além de ser poluente, ela custa mais caro. Então, o consumidor paga mais caro porque está sendo produzida térmica quando há disponibilidade de energia renovável na região. Então, a expectativa que se tem é que, com as obras que estão planejadas, você deixe de ter essa limitação. Ou seja, toda energia que haja necessidade na região sudeste possa ser transmitida através do sistema de transmissão. Mas também muito com a colaboração muito grande das baterias, porque é fácil entender que a demanda de energia, olha, é uma coisa muito fácil de entender. A demanda de energia ela é muito variável, então chega num determinado momento você tem uma demanda muito grande e aquela linha precisa atender aquela demanda. Se você consegue armazenar em baterias, você pode distribuir melhor. Ao invés de ter aquela linha com aquela demanda, você distribui ela de uma forma mais uniforme, aproveitando muito melhor a linha de transmissão. Então, a associação das linhas do sistema de transmissão com o sistema de armazenamento, em que as baterias têm prevalência, é o que aponta como uma solução. E certamente teremos no futuro o Brasil praticamente totalmente com energia renovável e o Nordeste sendo beneficiado por ter esse grande potencial de energia renovável eólica e solar. A solar, até que no Brasil todo, não tem assim uma diferença tão grande você produzir energia solar. Aqui é melhor, mas é viável também nas outras regiões. Mas eólica, realmente, a maior potencial é aqui na região Nordeste. E, doutor Jurandir, como a regulação atual ainda trava investimentos e o que é que precisa mudar com maior urgência para dar mais previsibilidade ao setor? Olha, houve um debate muito grande a respeito dos prejuízos. Porque o que ocorre é que você tem uma usina que foi programada para produzir energia, para vender aquela energia, e em um determinado momento, por uma questão que não lhe cabe, que não é responsabilidade do investidor, ele tem que parar a sua usina. Então foi debatido se deve ou não indenizar esse consumidor. Deve ou não indenizar esse consumidor. Como eu falei originalmente, são três causas para esse corte. O excesso de produção de energia, a confiabilidade, né, e a limitação do sistema, a limitação do sistema de transmitir essa energia. São três causas. Então, a partir desse debate, foi aprovada a lei que estabeleceu o seguinte: quando for por confiabilidade, quando for por deficiência do sistema de transmissão, esse produtor de energia deve ser indenizado. Então, ele vai receber o valor que deveria estar recebendo caso ele tivesse produzido aquela energia. Mas quando fosse por excesso de produção de energia, ou seja, tem mais energia sendo produzida do que consumo, que isso aí seria por conta dele, o risco seria dele. E hoje, a estatística mostra que é mais ou menos 50%.
50% dos cortes são devido ao excesso de produção em determinados horários e 50% distribuído entre a confiabilidade e a restrição do sistema de transmissão. Então, isso aí foi aprovado em lei, aliviou um pouco, porque o que estava acontecendo é que não havia indenização nenhuma, entende? Foi definido até que essa indenização era retroativa até 2023, quando começou a haver essa questão, esse avanço dos cortes de energia. Então, isso trouxe um pouco mais de tranquilidade. Mas, de qualquer forma, ainda é um valor elevadíssimo, 50% dos cortes. Quer dizer que desses 6 bilhões de prejuízo, 3 bilhões seriam indenizados e 3 bilhões seriam por conta dos produtores de energia. Como nessa produção de energia participa a geração distribuída, ou seja, aquela energia produzida pelo próprio consumidor, então estão também querendo criar critérios para cortar essa produção de energia em determinados horários, entende? Mas isso aí, com certeza, eu acho que não será necessário se for adotado um sistema que estimule o uso de baterias, porque resolve completamente essa questão de excedente de produção em alguns horários. E, doutor Jurandir, quais mudanças podemos esperar na operação, na transmissão e na integração, né, de energias renováveis agora em 2026? Olha, o que tem é o seguinte, a regulamentação ainda não está completa. Com relação ao uso de baterias, ainda está se desenvolvendo a regulamentação. Para mim, isso é um atraso enorme, que ninguém vai fazer um investimento sem estar com todas as regras do jogo estabelecidas. Mas, de qualquer forma, já avançou bastante, já tem a previsão de um leilão para acontecer esse ano, entende? Então, isso aí já é uma boa notícia. Mas também o que temos é que essa regulamentação ela poderia ter sido, digamos, antecipada para que estimulasse a toda uma cadeia, que as pessoas não podem também estar antecipando investimentos e tudo, sem ter a solução. Então, se eu tivesse havido antecipação, com certeza a solução seria muito mais rápida e mais eficaz. Então, esse ano de 2026 vai ser o ano de transição, mas, olha, todas as análises mostram que ainda teremos grandes perdas com essa questão dos cortes de energia. Porque toda essa mudança, tanto da ampliação do sistema de transmissão, quanto do armazenamento de energia, ela vai acontecer gradativamente, então não vamos ter uma solução imediata desse problema. E para a gente finalizar aqui, doutor Jurandir, se o Brasil resolver os seus gargalos de transmissão e despacho, o senhor acredita que a gente pode se tornar o país mais competitivo do mundo em energia limpa? Olha, eu acredito o seguinte, não é se resolver, vai resolver porque existem soluções, entende? Vai resolver e o Brasil vai passar a ser um destaque mundial na produção de energia renovável, na descarbonização do planeta. Olha, todos os estudos internacionais apontam que o Brasil é a bola da vez em função desse seu potencial de energia renovável. Nós temos, como de conhecimento, uma expectativa muito grande do crescimento do mercado de hidrogênio verde, que precisa dessa energia renovável. Nós temos a implantação de data centers. Data centers surpreendeu, porque com a inteligência artificial, a demanda por energia de data centers aumentou assustadoramente. Então, existem projeções de que os data centers serão os maiores consumidores de energia nos próximos anos. E essa energia terá que ser energia renovável. E o Brasil dispõe dessa energia e o Nordeste é quem dispõe desse maior potencial. Então, olha, a minha
minha expectativa é que realmente o Nordeste aproveite bem essa oportunidade que tem nesse cenário mundial da transição energética, da descarbonização, e que possamos passar a ser um player efetivo e de destaque nesse cenário que está se formando. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a participação do Dr. Jurandir Picanço, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.